Nessa noite, Deus ele quer falar às nossas vidas, aos nossos corações, livramento e multiplicação. Eu creio que o nosso Deus, ele livra e que ele também multiplica, mesmo em meio à crise, mesmo em meio às adversidades. E é um texto bastante conhecido, 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 38. Diz assim a palavra de Deus: Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra, e, estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e, colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas, voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: Morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado pelo privilégio de estarmos, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, de muitos estarem em casa cultuando a Ti, Senhor, através desse culto. Senhor, nesse momento, toca na minha saúde, Senhor, enche-me com Teu Espírito Santo. Eu declaro que sou totalmente dependente de Ti. Fala conosco, fala a Tua igreja. Vem, Senhor, vem e renova, e cura, e fortalece. Vem, ó Deus, e faz aquilo que nós não podemos fazer. Perdoa meus pecados, minhas falhas, que saímos daqui, ó Deus, fortalecidos, edificados pela Tua palavra, que é fonte inesgotável para as nossas vidas. Assim, ó Deus, oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eliseu, ele volta para Gilgal. Após tantas ali atividades, ali como a mulher sunamita, após o milagre com aquela viúva, com a mulher sunamita, a multiplicação do azeite, enfim, agora ele volta para Gilgal. E é interessante que o contexto não era bom, as circunstâncias não eram favoráveis. Em Gilgal, diz o versículo 38, havia fome. A fome nós sabemos que é algo terrível. Tem registros bíblicos, passagens na Bíblia sobre o período da fome. Deus, fez através de José para livrar a morte de muitas vidas da fome, 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas, eu inverti, vacas gordas, depois vacas magras, para livrar da morte a fome, porque a fome ela vem de uma maneira severa, os animais morrem, você planta, nada dá, e a fome começa a apertar. Em Samaria, mães tiveram que negociar com seus filhos, come um, depois come a outra. Então a fome ela é algo terrível. Se ganha guerra por causa da fome, sitia-se uma cidade e chega um momento que a fome, o rei se entrega. E era um momento assim, havia fome naquela terra. Mas como nós lemos aqui, por mais que haja crise, por mais que tenha dificuldades, você não precisa andar ansioso, porque no Senhor nós temos tudo o que nós precisamos. É Ele quem cuida de nós. Ele é o Deus provedor. Deus proverá. E aqui nós vemos, olha, havia fome naquela terra, só que os discípulos não pararam. Havia naquela época, a escola de profetas, os discípulos, eles estavam juntos com o seu mestre. Antes era Elias passa para Eliseu, e agora os discípulos estão ali sentados diante de Eliseu. O discípulo ele quer aprender, o discípulo ele quer ouvir, o discípulo senta, porque assim como Eliseu uma hora estava sentado, de uma maneira figurada, para aprender com Elias, então nós temos esse entendimento que é necessário aprender. Se você quer um milagre na sua vida, precisamos sentar, precisamos ouvir, precisamos aprender com o nosso Mestre, com o Senhor Jesus.
E aqui nós aprendemos, os discípulos estavam assentados diante de Eliseu. E ele disse: olha, pega a panela grande, bota ao fogo, bota ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Eles estavam ali, dando continuidade ao ministério. Nós não podemos permitir que crises parem o nosso trabalho, porque crise é o que nós mais teremos. Se está tudo muito bem, cuidado, porque é através do deserto que nossa fé cresce, é através das adversidades que nós vemos o quanto nós somos dependentes de Deus. Deus, ele fala na bonança, amém, fala, mas é aqui, na crise, na adversidade. Hoje, talvez, em um momento de crise, quantos poucos se reuniriam para sentar e aprender em um momento de fome? Ficariam preocupados, olha, no que comer, no que beber, no que vestir, no dia de amanhã. E eles estavam ali sentados. Não saiu cada discípulo por si. Não, olha, Eliseu, fica aí que olha, a fome chegou, depois a gente continua o nosso chamado, o nosso aprendizado. Não, eles estavam ali sentados, reunidos. E agora era o momento deles comerem. Eliseu ele fala: olha, coloca uma panela grande para os discípulos, fazer um cozinhado, para os discípulos comerem. Diz o versículo 39, então saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas, que eram pepinos silvestres, aparentemente nenhum mal. Ele vai, colhe, e é interessante que ele enche a sua capa, volta, corta em pedaços, coloca na panela, visto que não conheciam esse legume, esse pepino silvestre, mas ele vai e serve. Depois deram de comer aos homens, e enquanto comiam desse cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus. Talvez tiveram alguma reação, talvez o sabor, talvez, enfim, mas eles perceberam que se alimentassem daquilo, morreriam. E agora preste bastante atenção. Diz o versículo 38 que havia fome naquela terra, e aqueles homens, por serem humanos, tinham fome. E o que aparentemente estava solucionado, a comida colocada ali, agora está para trazer um mal. Muitas vezes passamos momentos assim, crises em nossas vidas, e às vezes nós achamos que estamos com as chaves, com a solução, com a cura, com a porta aberta, e quando na verdade Deus ainda quer trabalhar, Deus ainda quer operar o milagre. Acalma o coração, confia em Deus e espera. Pastor, tem fome, todos estão assentados para comer, para saciar a sua fome. É um período de fome, é um período de seca, é um período de fome, de crise. E agora que finalmente, morte na panela. Aquilo que aparentemente seria para trazer vida para eles, comida, alimento, agora a advertência é morte na panela. Precisamos estar atentos. Muitas pessoas estão se alimentando de algo que gera morte. Muitas pessoas, para sair da crise, querem sair da crise de qualquer maneira. Cuidado. Ó homem de Deus, a morte na panela. Eliseu, olha, a solução ainda não chegou. Se nós nos alimentarmos dessa comida, morreremos. E o que fazer? Perder a esperança? E o que fazer? Ficar olhando para a crise, ficar murmurando, ficar questionando? Eles fizeram o correto. Eliseu, morte na panela. Foram ao homem de Deus. E quando nós vamos ao homem de Deus, nós vamos, clamamos, colocamos a nossa fé, a nossa direção em Deus, o que acontece? Trazei farinha. Farinha, nós conhecemos, um pó obtido pela moagem, trituração de raízes, de sementes, farinha. Fazer o pão ainda não é o alimento propriamente dito, mas em uma época de crise, em uma época de fome, ele pede para pegar farinha.
Farinha era algo que poderia ser transformado em alimento. Ele vai pegar aquela farinha e vai lançar ali sobre onde havia morte, algo de valor. Em uma crise, em um período de fome, a farinha tem um valor muito grande. Mas ele pega exatamente isso. Olha, trazei farinha. Eliseu, de tantas coisas que você podia pedir, roupas, ouro, você vai pedir farinha, porque mesmo com ouro você não comprava comida, era um período de fome. Quem tinha comida não queria vender. Vai comer o ouro? Vai comer a prata? Então ele vai e pega exatamente isso. Olha, pega a farinha, algo valioso. Para que o milagre venha acontecer, nós precisamos estar dispostos a confiar em Deus. Vemos isso em tantas passagens, né? Por exemplo, Elias, se você voltar algumas páginas, lá no Monte Carmelo, no desafio aos profetas de Baal, era um período de seca. E o que acontece? Quando Elias ele vai, né, primeiro vão os profetas de Baal, de Azerá, começam a gritar, não acontece nada. Quando Elias ele vai clamar, por quê? Porque o Deus que respondesse com fogo era o Deus verdadeiro. E quando Elias ele clama, o que ele faz? Ele pede algo que estava em falta. Era um período de seca e ele pede que seja derramado o que sobre o altar? Água. Traz cântaro, algo que tinha valor. E aqui era um período de fome, era um período de crise, e exatamente aquilo que todos procuravam, né? Por exemplo, a mulher, né? Aquela mulher que quebra o vaso de alabastro, derrama e entrega, né, aos pés de Jesus. Ao olhar humano, não, tem um valor muito grande, por que fazer isso? Poderia ser vendido, poderia ser feito isso. Ao olhar humano, essa farinha poderia ser guardada, poderia ser mantida, ser transformada em pães, em alimentos. Só que Eliseu, diante de uma palavra dura, morte na panela, aquilo que outrora era solução, quando estavam todos prontos, né, quase ele, olha, saciar a fome, morte na panela. E o que Eliseu nos ensina? A confiar em Deus. Trazei farinha. E ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. O milagre acontece. Não é a farinha que fez com que saísse ali o veneno, a alergia, enfim, o mal, a morte que havia naquela panela. Mas o poder de Deus, quando nós estamos dispostos a olhar as circunstâncias, as crises, as adversidades através da fé, Deus ele transforma a morte em vida. Aquilo que outrora era morte na panela, agora está sendo transformado em vida pelo poder de Deus. Não é a farinha, não é o farelo, não é mais aquilo que ele tinha de valioso. Ele fala, lança. Talvez muitos incrédulos, né? Não, faz isso não, deixa eu guardar um pouquinho aqui num potinho para mim. Creia no milagre. O que você tem de mais valioso é o seu coração, é a sua vida. Entrega ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então aquilo que estava trazendo ali um perigo de morte, agora vai se tornar vida, vai se tornar alimento, porque o pão representa alimento. O pão representa, simboliza, né, que é a nossa necessidade. Sem o alimento, sem a água, morreremos. Vamos enfraquecendo, vamos findando, vamos ali, né, e vai enfraquecendo. Só que agora, aquilo que era morte na panela, porque antes eles tinham expectativas. Quantas vezes isso acontece conosco? Surge uma crise na sua vida, qualquer área, sentimental, financeira, profissional, surge uma crise. Quando você acha que resolveu, vem alguém e fala, morte na panela. E o que fazer? Continue dando o seu melhor, continue buscando a Deus, continue clamando ao Senhor. Aquilo que você tem de melhor, a sua vida, o seu coração, a sua fé não negocia. Senhor, eu creio que Tu pode transformar essa morte em vida. Eu creio que o Senhor pode transformar, o Senhor pode mudar, o Senhor pode mudar a história da minha vida. Eliseu não pega aquilo e sai jogando fora. Eliseu ele não pega aquela panela já pronta para comer
talvez, né, tantas coisas que poderiam ser ali, veneno, uma alergia, tantas coisas, mas ele não pega e se desfaz de qualquer maneira. Ele tinha falado, servir aos discípulos dos profetas. E agora ele vai clamar a Deus, ele vai deitar farinha, e ele diz, tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. E assim eu creio, eu profetizo na minha vida, na sua vida. Você vai buscar, você vai clamar, e Deus vai tirar, vai mudar essa história, esse mal, aleluia, na autoridade que há no nome de Jesus, toda seta, toda arma forjada, em nome de Jesus. Deus nessa noite está transformando a morte em vida, aquilo que era morte na panela, aquilo que muitos já tinham perdido a esperança, aquilo que muitos já tinham olhado e falado, olha, vamos ter que continuar com fome, vamos ter que buscar comida, vamos ter que, não sei... Vem a provisão de Deus se você continuar crendo, se você continuar acreditando, vem um milagre, vem a provisão de Deus, mas deite a farinha. Dê o seu melhor. Não fique questionando, murmurando, mitigando, não, e dê o melhor ao Senhor. Continue crendo, acreditando. E então o primeiro ponto que eu compartilho com a igreja nessa noite é exatamente esse texto. Era um período de fome, veio uma ameaça, infelizmente naquilo que eles tinham esperança, que era a comida deles, mas mesmo assim eles não perderam a esperança. Veio a provisão de Deus, veio o milagre de Deus, veio o livramento do Senhor. E assim eu creio que o nosso Deus, Ele concede livramento. Eu creio que Deus, Ele livra, que Deus liberta, que Deus multiplica e que Ele transforma a maldição, aquilo que era morte, em vida, para nos abençoar. E o segundo ponto, versículo 42... Veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu, dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse, como hei eu de pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Então, lhes pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Multiplicação de pães, cuidado, às vezes, né, alguns caem na pegadinha, a primeira multiplicação dos pães na Bíblia, né, está lá nos evangelhos. Aqui temos uma multiplicação. O que acontece? Esse homem de Baal Salisa, ele vai e oferta, traz em um período de fome, traz para ele algo de valor, 20 pães. Hoje talvez você olhe, 20 pães não é nada, 20 pães em um período de fome é muita coisa. E esse homem oferta, ele traz ali, entrega ao homem de Deus 20 pães, espigas verdes, e ele diz, olha, dá ao povo para que coma. Aí agora vem, né, aquele primeiro questionamento, primeiro problema. O seu servo lhe disse, como hei eu de pôr isso diante de 100 homens? 20 pães, se você dividir meio pão, vai dar para 40 pessoas. Imagina para 100 homens. Como eu vou colocar 20 pães para 100 homens? Aí, o que nós fazemos diante de perguntas aparentemente sem solução, aos nossos olhos, sem solução humana? Mas para Deus tudo é possível. Da mesma maneira que eu creio que o nosso Deus é o Deus que cuida, é o Deus que livra, que dá libertação, como lemos aqui no primeiro momento, que é o Deus que, né, trabalha, livra da morte, e aquilo que era para ser objeto, para morrer, para fazer mal, agora está alimentando todos eles. Porém era um período de fome, a fome continua, e passado ali esse tempo, 20 pães para 100 homens. Eu também creio que o nosso Deus é o Deus que multiplica. Talvez você esteja olhando hoje
tenha só 20 pães, ou talvez 5 pães e 2 peixinhos, ou talvez uma botija de azeite, ou talvez você ache que tem pouca coisa. Temos que ter essa fé. Dá ao povo para que coma. Muitos vão perguntar, olha o que são 20 pães para 100 homens. Muitos vão perguntar, qual é a solução para o teu problema, se você só tem isso para um problema tão grande? Dá ao povo para que coma, porque quem fala é Deus. Agora quem está falando não é o problema. Agora quem está falando não são as probabilidades humanas. Agora quem está falando é o Senhor. Dá ao povo para que coma, porque Deus fala, comerão e sobejará. Eu profetizo na sua vida, comerão e sobejarão. Nós estamos falando de coisas materiais, estamos falando de coisas espirituais. Não fica olhando para a crise. Pastor, a crise está severa. Pode ser, a crise é severa. Adversidade, escassez, crise para todos os lados, né? Política, econômica, financeira, segurança. Quantas crises familiares, crises pessoais. Mas ficar olhando para a crise, ficar alimentando a crise, achar que a crise é maior que o nosso Deus. O que fazer quando vem uma pergunta dessa? E quantas vezes ouvimos palavras assim? O que é, 20 pães para 100 homens? O que é, o que tu tem para esse problema? O que é, seu estudo para que você consiga esse trabalho? Quantas vezes ouvimos palavras duras? O que é, e o que é, e o que é, e tantos o queis. Mas quando nós fazemos isso, dá ao povo. Por quê? Porque você crê que quem fala não é o homem. A última palavra na nossa vida vem de Deus, vem do Senhor. Eliseu, ele dá uma palavra para o seu moço, para o seu servo, de certeza, de confiança, de convicção. Era um problema impossível. 20 pães, 100 homens. Mas ele fala, pode dar, pode começar a distribuir, porque eu creio que assim como Deus livrou ali na morte, na panela, meu Deus também, Ele multiplica aquilo que você tem. Deus está multiplicando. Não fica olhando para a pequenez, para o tamanho, para as impossibilidades, não fica lamentando, achando que é pouco. Deus, Ele multiplica, e quem fala é Deus. Deus, Ele está falando, assim diz o Senhor. Olha, a palavra final não serão 20, o que são 20 pães para 100 pessoas, a palavra final de Deus para essa circunstância, comerão e sobejará, vai sobrar. Lembra? Multiplicação dos pães, sobraram 12 cestos. Temos a primeira multiplicação e a segunda multiplicação. Deus é o Deus que multiplica e faz sobrar. Deus é o Deus que abençoa, no deserto, fartou o povo, saciou o povo com maná caindo do céu, com codornizes, com tantas bênçãos. E aqui nós vemos, diz, vão comer e vai sobrar. E quando o homem de Deus fala, Deus, Ele fala, e o milagre acontece. Então lhes pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Através de Eliseu. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou, o milagre vai acontecer. Ele é fiel e justo. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não há impossíveis para Deus em nenhuma de suas promessas. Então, o meu desejo nessa noite, guardando essa passagem de Eliseu, são tantos milagres que Deus fez através de Eliseu, mas que nós possamos guardar que Deus é o Deus que livra, Deus é o Deus que dá livramento. Às vezes você está tão perto da bênção e desiste. Às vezes a panela está servida em um momento de crise, a solução está próxima, a solução chegou, mas você ainda acha que tem morte, você ainda está com medo, você ainda está com receio de entrar. Coloca Deus em primeiro lugar. Quantas vezes acontece isso? Deus já mostrou, Deus abençoou, Deus já deu a resposta, mas as pessoas ficam com medo, com receio. A panela já está, a mesa já está servida,
Mas não confie em si mesmo, confia em Deus. Lembra da farinha, olha, ele pega a farinha e joga ali onde havia morte, algo que tinha valor. Aquilo que você tem de valor, dê para o Senhor. Sua vida, seu coração, sua adoração, sua fé, não troque, não negocie. Então Ele é o Deus que dá a libertação, que dá o livramento, e pega a maldição e transforma em bênção. Eu creio que Deus está transformando nessa noite tudo que é maldição, tudo que é seta, tudo que é morte, Deus está transformando em vida, e não apenas aí, quando você menos esperar, alguém chegar trazendo 20 pães. Não fica questionando, Senhor, só 20 pães, momento de crise, momento de fome, tantas pessoas. Qual é a sua crise? Talvez profissional, talvez financeira, talvez familiar, não sei. Mas se alguém chegar com algo que ao olhar humano parece pequeno, você pode começar a glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque é Deus que está trabalhando, é Deus que está fazendo, é Deus que está abençoando, é Deus que já está começando a mudar a história. E o que acontece? 20 pães, é o que ele diz aqui. Então creia que através disso, que ao olhar humano parece ser pouco, Deus, Ele pode e vai multiplicar, e a bênção será completa. Diz que comeram, e não apenas comeram, sobrou. E sobrar pão em um período de fome, meu amado irmão, minha amada irmã, é bênção de Deus, é bênção do Senhor. E assim eu creio, eu profetizo, eu creio nessa palavra, profetizo na minha vida e na sua vida, que quando Deus operar, ninguém pode impedir, e Ele vai dar livramento, Ele vai multiplicar, Ele vai trazer recursos da onde você menos espera, Ele vai colocar homens e mulheres da onde você menos espera, trazendo ali 20 pãezinhos, para provar a nossa fé. Muitos vão até perguntar, talvez até zombar, isso aí não vai dar solução, isso aí não vai resolver nada, a crise é muito grande, o problema é muito grande. Mas 20 pãezinhos nas mãos do Senhor, Deus, Ele abençoou, Deus multiplicou, todos comeram, e não apenas comeram, sobrou conforme a palavra do Senhor. E assim eu creio que será na minha vida, na sua vida, conforme a palavra de Deus, que é palavra de bênção, que é palavra de vitória. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai ficar no meio do caminho. Essa crise não vai fazer você perder a fé. Deus te trouxe aqui nessa noite, Deus está fazendo você ouvir essa palavra em casa, para que nós não venhamos olhar para os 20 pãezinhos. Assim como esse homem perguntou, o servo de Eliseu, como que vou eu colocar isso diante de 100 homens? Olha o problema, como que eu vou pegar 20 pães em período de fome e servir para 100 pessoas? Numa situação dessa, o que nós precisamos é de fé. É de ter essa certeza, essa convicção, que quem fala na nossa vida é Deus. A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, ela é visível. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Eles serviam a Deus. E Deus, Ele vai abençoando, Deus vai multiplicando. Vamos passando por adversidades, provações, crises. Tem crise, mas tem o poder de Deus. Tem adversidade, mas tem o poder de Deus. E em nenhum momento você está sozinho. Aonde você colocar a planta dos seus pés, tem a presença de Deus. Aonde você colocar a planta dos seus pés, tem livramento. Aonde você colocar a planta dos seus pés, tem as bênçãos de Deus e a sua multiplicação naquilo que nós temos, talvez tão pouco, tão, ao olhar humano tão pequenino, mas Deus lá na frente já está saciando, está multiplicando, está abençoando, e o melhor, fazendo sobrar. A bênção de Deus, ela será
é completa em nossas vidas. Então, meu desejo nessa noite, guarde esses 2 pontos: livramento. Muitos podem estar gritando, morte na panela, mas aí você vai lembrar que você tem farinha, você tem o melhor, você tem, né, no seu coração, né, para dar para o Senhor, você tem a sua fé no Senhor. E muitos também vão questionar: esse milagre não vai acontecer, como que você vai alcançar esse milagre, como que você vai servir 20 pães a 100 pessoas? Aí você vai lembrar que o Deus que você serve, o Deus que você está aqui nessa noite adorando, cultuando, é o Deus que multiplica, e é o Deus que abençoa, é o Deus que surpreende. Coloque-se de pé nesse momento. A palavra de Deus foi pregada, foi ministrada. E quantas vezes estamos assim? Crises. Talvez por causa de enfermidade, dúvidas, para onde ir, para onde seguir. Esses homens estavam ali reunidos, sentados com seu mestre. Mesmo no período da crise, no período de fome, continuaram exercendo o seu chamado. Eles estavam para aprender. A crise não impediu eles de estarem com Eliseu. A crise tem tirado muitos da igreja. A crise, a pandemia, tem desanimado a muitos. E o pior, tirado muitos da presença de Deus. Muitos apostatando da fé. Talvez você está colheu, serviu ali a mesa, chegou a uma solução, mas quando foi comer a solução, falaram morte na panela. Pastor, eu trabalhei, eu colhi, eu suei. E o problema agora que eu tinha a solução voltou a ser um problema. Não vou poder me alimentar. A solução não é mais solução, essa chave não abre mais essa porta. Lembra que você tem farinha para colocar. Você tem a sua fé em Deus, sua fé no Senhor. Eliseu, ele vai pegar farinha, aquilo que talvez ninguém colocasse, porque achavam que seria um desperdício. Sua fé em Deus jamais será um desperdício. E a multiplicação, após o livramento, e a transformação daquilo que era morte em vida, daquilo que era maldição em bênção. A morte da panela foi retirada. E depois, 20 pães. É a provisão de Deus, a provisão do Senhor. Aí muitos vão questionar, mas essa é a provisão que Deus, isso é o que Deus tem para você? 20 pães para 100 pessoas? Muitos vão questionar. Muitos não vão entender. E você precisará olhar através da fé e entender, e viver, e confiar que quem fala é Deus. Eliseu, ele não disse, olha, então guarda esses pães, então deixa para lá, vamos mudar de ideia. Eliseu, ele fala, serve, põe na mesa, que quem fala é Deus, todos vão comer e vai sobrar. Se você deseja nessa noite ter essa fé, eu desejo, é romper em fé. Nós vamos orar. A palavra de Deus
nessa noite. Livramento e multiplicação. Guarda isso. Deus, Ele livra e Deus multiplica. Deus, em nome de Jesus, que está a Tua igreja, colocamos nas Tuas mãos, Senhor, nossos impossíveis. Vem, ó Deus, e opera o milagre. Cremos na Tua palavra, que quem fala em nossas vidas é o Senhor. Que a Tua palavra é soberana. Tua palavra, ó Deus, é viva e eficaz. Opera no impossível, Senhor. Quantos irmãos gripados, enfermos, quantas pessoas, Senhor, abatidas, tristes, desanimadas. Visita, Senhor. Infelizmente, Senhor, a crise tem tirado muitos da Tua presença. Tem feito a muitos, Senhor, enfraquecerem, desanimarem. Que nós venhamos, Senhor, fazer como Eliseu, fazer como esses homens, mesmo em meio à fome, mesmo em meio à crise, confiar em Ti. O Senhor não vai deixar faltar nada. Se tiver a morte na panela, o Senhor transforma em vida. Se tiver, ó Deus, aos nossos olhos, algo pequeno, algo impossível, o Senhor multiplica. Santo, santo, santo Deus, vem com o milagre, vem com a cura. Vem sobre a Tua igreja, sopra, Santo Espírito de Deus, renovando, fortalecendo. Que não venhamos olhar, ó Deus, para esses 20 pães e criar nele problemas, e criar neles, ó Deus, empecilho, como fez esse moço, que são 20 pães para 100 homens, mas fazer como Eliseu, que quem fala é o Senhor, que Tua palavra, Senhor, é poderosa. Tua palavra, Senhor, é a que prevalece em nossas vidas. E diante, Senhor, desse problema, dessa crise, talvez na família, talvez, Senhor, no trabalho, venhamos falar, profetizar e crer. Pode servir a mesa, pode servir a mesa. Deus vai mudar essa história. Todos vão se fartar. Deus vai colocar tudo no lugar. Deus vai colocar tudo no lugar. Todos vão se alimentar. E pode preparar, porque vai sobrar. A bênção de Deus será completa. A bênção de Deus é completa. Mas é fome, mas é um período de crise, é um período de fome. Pega a farinha, pega o que tem valor, mantenha a fé no Senhor. E você verá o milagre, você verá a provisão. Deus, Ele pode todas as coisas. E muitos vão surpreender. Serão surpreendidos. Muitos não vão entender. E você que hoje talvez esteja semeando com lágrimas, pode preparar seu coração. Você vai colher com alegria, você vai colher com júbilo. Aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo, vão colher. Por quê? Porque Deus multiplica. Deus abençoa, Deus multiplica.
Assim, ó Deus, oramos, te agradecemos por tudo, pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aplauda bem forte o nome dele. Aleluia.